às vezes em outras partes está retrocedendo. Então o fato de que às vezes a costa está sendo modificada, pode ser um problema de correntes marinhas, o fato de estar afundando um pouquinho, pode ser um problema de movimento de placa. Nós não conhecemos muito bem isso. Agora, com essa parafernália que nós temos aí, GPS e tudo mais, vai dar para acompanhar melhor isso. Mas eu queria voltar a um ponto que é extremamente importante, que é, por exemplo, o caso da cidade de São Paulo. Essas chuvas de agora têm dado esses alagamentos, e muita gente tem dito que essas chuvas também são devidas ao aquecimento global. Não tem nada a ver. Não, nós temos um gráfico que nós preparamos para vocês, um lançamento inédito, em que nós estamos estudando 20 postos pluviométricos da cidade de São Paulo, e aí está, né, no ar, e pegamos a Estação da Luz, que tem dados desde 1888, quando ela começou a ser construída. Aí então você, internauta, está anotando por década, desde 1891 até 1990, 1901 a 1910, e assim por diante até o ano 2000. Você nota que aquela barra rosinha no meio de tudo é 1941 a 1950. Veja que naquele período, naquela década, o número de chuvas superiores a 30 milímetros no período de janeiro a março, que é o nosso mais crítico, né? Ele foi muito superior a todos os outros até o ano 2000. Então você vê que já em São Paulo, na década de 40, já chovia mais do que agora. O grande problema é que os efeitos, né, os impactos disso eram bem menores, porque a cidade tinha uma área pavimentada bem menor, tinha locais de infiltração, o rio Tietê tinha suas várzeas, de tal forma que quando ele transbordava, a água tinha o que ocupar, tá? Então vocês veem que não é um problema da natureza em si, porque antes já chovia tanto quanto chove agora. Da desocupação ordenada. Exatamente. É o fato das pessoas hoje estarem ocupando espaços geográficos não apropriados, indivíduos, né? E também o fato de que nós temos hoje uma grande superfície impermeabilizada. Por exemplo, eu participei de uma reunião do DAE em dezembro de 2008, quando foi comemorado os 10 anos de macrodrenagem da cidade de São Paulo. Aí mostraram o Aricanduva, um piscinão. Vocês quanto é que cabe disso aí? 500 mil metros cúbicos de água. É bastante água. Só que é o seguinte, telespectador, numa chuva de 100 milímetros, são 100 litros de água por metro quadrado. Basta 5 quilômetros quadrados impermeabilizados da cidade para encher o Aricanduva, o piscinão de Aricanduva. Então nós temos que arranjar uma outra solução para São Paulo, porque infelizmente com essa área enorme que São Paulo tem, fica muito difícil você achar uma solução de engenharia, porque vai continuar chovendo. Aliás, vejam, aquela década de 40 a 51, o Oceano Pacífico estava frio e chovia mais. E nas décadas que o Oceano Pacífico esteve quente, teve um número menor de tempestades também. Então, na verdade, professora, a gente tem essas chuvas que vem acontecendo em São Paulo, começo de 2010, com muitos alagamentos aqui na capital paulista. A gente tem um número muito grande de problemas na cidade de São Paulo em função das chuvas. Mas, na verdade, essa chuva é comum e deve aumentar até nos próximos anos. E, na verdade, o homem está ocupando um espaço indevido. Por isso, tantas tragédias nesse começo de 2010, na região de Angra dos Reis, Ilha Grande, São Luís do Paraitinga, agora o Rio Grande do Sul. Tudo isso são ciclos normais da natureza. Exatamente, e você vê que as chuvas elas acabam ficando mais intensas exatamente quando os oceanos ficam frios. Porque os oceanos ficando frios, a atmosfera fica fria. E se a atmosfera fica fria, a nuvem cresce por diferença de temperatura. Dentro da nuvem está quente, fora está mais frio, ela cresce mais e produz mais chuva. 1967, a tragédia em Caraguatatuba. 1967, a tragédia na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, que pelos relatórios, achei até exagerado,
morreram mais de 1.700 pessoas. Quer dizer, desculpe dizer, mas na realidade Angra dos Reis é até pequeno comparado com o que aconteceu, lembrando, internauta, que há 40 anos atrás a população era bem menor. Claro. Então, o grande problema que nós temos hoje, com relação à conservação ambiental, é o aumento populacional. Quer dizer, hoje, um fenômeno da mesma intensidade, ele provoca um impacto muito maior, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista material, comparado com o que era 50, 60 anos atrás. É claro que se eu digo que o homem não interfere no clima global, e isso choca muita gente, eu não estou dizendo que nós temos que sair por aí destruindo o ambiente, não. Acho que o Brasil tem um problema sério, que é o desmatamento, e se na lei climática que o presidente sancionou agora em dezembro, em que o Brasil se propõe voluntariamente a reduzir 36% a 38% das emissões, sob o ponto de vista de clima, reduzir CO2 não adianta nada. Como disse, CO2 não controla o clima. Mas se essa lei for aplicada à redução do desmatamento, ótimo. Quer dizer, indiretamente, ela resolve um problema que é terrível, porque a maior biodiversidade desse planeta está na floresta amazônica. Acho que em termos de inseto nós não conhecemos 10% dos insetos que existem lá. Árvores talvez um pouco mais, animais um pouco mais, mas insetos certamente a gente não tem ideia do que existe naquela. Então, temos que conservar a Amazônia. Nós temos que conservar o ambiente pelo fato de que a população está aumentando. E a população aumentando, ela precisa viver. Então, nós temos que mudar os nossos hábitos de consumo, tem que reciclar a matéria-prima para evitar um consumo mais rápido, tem que conservar a energia, a água. Não é que vai faltar água no planeta, isso é uma grande besteira. Você tem um planeta com 71% de oceano, 360 milhões de quilômetros quadrados de água, não vai faltar água. A água pode ficar mais cara, mas nós sabemos dessalinizar a água do mar. Mas se conservar, melhor. Se conservar as encostas, se conservar as matas ciliares dos rios, isso aí vai fazer com que gaste-se menos para ter água de boa qualidade, energia, etc. e tal. O Brasil é um país muito favorecido. Nós podemos, na nossa matriz energética, nós temos aí da ordem só de menos de 30% do potencial hidrelétrico explorado, nós temos 70% ainda para explorar. O Brasil pode partir para biocombustíveis como etanol, como biodiesel. Não biodiesel de soja, porque soja é alimento. Mas biodiesel, por exemplo, de óleo de palmáceas nativas, que são muito abundantes na Amazônia, são mais de 600 espécies. E os buritizais, por exemplo, ocupam estimado da ordem de 20 milhões de hectares, com potencial de 5 toneladas de óleo por hectare por ano, renovável. Quer dizer, a Amazônia é uma Arábia Saudita com poços para cima, verde, renovável. Então o Brasil tem muita opção, nós temos que conservar o ambiente. Agora, Aline, é independente. Se o clima vai esfriar nos próximos 20 anos, ou vai se aquecer, independentemente disso, a conservação ambiental é uma necessidade para que a raça ou a espécie humana possa sobreviver, né? Muito obrigado, então, professor Luiz Carlos Molion, que é o diretor do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas, que esteve aqui conosco nos estudos da Jovem Pan Online, esclareceu várias dúvidas aí, desmistificou um assunto que é tão importante hoje em dia, que é a questão do clima mundial e também a questão da biodiversidade e da melhor forma dos seres humanos poderem viver no planeta sem esgotar totalmente aí o que o planeta nos oferece. Obrigado pela sua presença, obrigado também, Aline. Você, internauta da Jovem Pan, fique conosco na Jovem Pan Online, onde você encontra a melhor informação da internet.